Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre isomeria. Então, o que é isomeria? Isomeria, conforme vocês têm na apostila também, isomeria são substâncias que são diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular. Aquela fórmula simplificada, onde eu conto a quantidade de carbonos, de hidrogênios da cadeia e mais qualquer outro elemento que tenha nessa cadeia. Então, as substâncias são diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular. Na hora de contar a quantidade de carbonos, hidrogênio e hidrogênio, vai ser igual. Então, isso são compostos isômeros, onde eles são iguais na fórmula molecular e diferentes na substância. Então, a isomeria ela é estudada como isomeria plana e espacial. Hoje nós vamos estudar a isomeria plana, que ela se divide em isomeria plana de função, de grupo funcional, isomeria plana de cadeia, relacionando a cadeia carbônica, isomeria plana de posição, a posição onde se localiza o grupo funcional, e a isomeria plana de compensação ou metameria. Então, vamos começar agora com a isomeria de função, para vocês observarem aqui, ó. Eles são grupos funcionais diferentes, mas na hora de montar a fórmula molecular, vocês vão perceber que tem a mesma fórmula molecular. Então, dos grupos funcionais álcool e éter, ó, aqui eu tenho um álcool, onde eu tenho hidroxilo OH, e aqui eu tenho um éter, onde eu tenho o oxigênio no meio da cadeia principal, entre os carbonos. Então, eu tenho grupos funcionais diferentes, um álcool e aqui um éter, só que na fórmula molecular eu tenho a mesma, percebam. Nessa substância onde eu tenho um álcool, eu tenho 2 carbonos, e onde eu tenho o éter, eu também tenho 2 carbonos, ó, é outra função, outra substância, mas a fórmula molecular vai ser a mesma, ó, 2 carbonos, mesma quantidade de carbonos. Agora eu vou ver hidrogênios, ó, no álcool, H3 mais H2, 5, mais um H aqui ligado ao OH, 6 hidrogênios para o álcool. E no éter, eu vou ter quantos hidrogênios? 3 mais 3, 6 hidrogênios. Então, continuou ficando igual, a mesma quantidade de hidrogênios na fórmula molecular. E oxigênio, aqui nessa substância que é um álcool, eu tenho um oxigênio, e na substância que eu tenho um éter, um oxigênio. Então, percebam, eu tenho a mesma fórmula molecular para os dois. C2H6O para o álcool e para o éter, C2H6O. A mesma fórmula molecular. Então, isso quer dizer que essas duas substâncias são isômeras. Elas têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes relacionadas ao grupo funcional, a sua função química. Uma é álcool, a outra é éter, totalmente diferente. E isso acontece também entre os grupos funcionais de um aldeído com cetona, aqui na primeira, dupla OH eu tenho um aldeído, e dupla O, uma cetona. São substâncias totalmente diferentes, mas se eu contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênio para montar a fórmula molecular, eu vou ver que vai ter a mesma quantidade, vai ser a mesma, vai ser igual. Acontece também entre o ácido carboxílico e o éster, ácido carboxílico dupla OH e o éster dupla O. São diferentes funções orgânicas, mas que na fórmula molecular são idênticos. Se eu contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, são iguais. E acontece também para fenol e álcool, tá bom? Álcool aromático e o éter aromático. Então, aqui eu tenho um fenol, ou posso chamar ele de álcool aromático, que é um benzeno ligado
a hidroxila OH, e posso ter também um éter, onde eu tenho o oxigênio entre os carbonos da cadeia, ligado a um aromático, que a gente chama de éter aromático. São funções diferentes, fenol com éter aromático, mas se eu contar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, eu vou ter o mesmo grupo funcional. Então, esta é a isomeria de função. Agora nós vamos ver a isomeria de cadeia. Vou pegar um outro exemplo aqui. Então, olha, para a isomeria de cadeia, deixa eu botar aqui para vocês. Um pouco falhada. Pronto, voltou. Então, vamos lá. A isomeria de cadeia é a mesma coisa. Vão ser diferentes, né? São classificadas diferentes, mas na fórmula molecular vão ser a mesma. Então, olhem este exemplo aqui. Eu posso ter a cadeia normal e uma ramificada. Então, aqui eu tenho uma cadeia do tipo normal, esse primeiro exemplo, ela é aberta, normal, e do lado eu tenho uma cadeia aberta, só que com um carbono pendurado num carbono da cadeia principal. É uma cadeia que nós chamamos de ramificada. Elas são cadeias diferentes, cadeias carbônicas diferentes, mas se eu contar a quantidade de carbonos e hidrogênios, eu vou ter a mesma fórmula molecular. Querem ver? No primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. No segundo exemplo, na ramificada, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos também. Hidrogênios, eu tenho no primeiro exemplo, 3 com 2, 5 com mais 2, 7 com mais 3, 10. 10 hidrogênios. No segundo exemplo, da ramificada, eu tenho 3 hidrogênios, mais 3, 6, mais 3, 9, e mais 1 daqui do meio, 10. E 10 hidrogênios também. Então, a fórmula molecular, tanto do primeiro exemplo quanto do segundo exemplo, é o mesmo. C4H10. Então, percebam, eu tenho cadeias diferentes, uma é normal, outra é ramificada, mas na fórmula molecular é a mesma coisa. Pode ocorrer isso também da isomeria de cadeia para cadeias abertas e fechadas. Ó, eu tenho cadeias diferentes, uma é aberta, a outra é fechada. Fechou um ciclo, estão vendo? É cíclica. Mas quando eu for verificar a fórmula molecular, eu vou ver que é a mesma. Neste exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, e no outro, 1, 2, 3, 4 carbonos, no segundo exemplo. Hidrogênios, vou ter 2 com 2, 4, com mais um, 5, com mais 3 daqui, 8. Então, eu tenho C4H8 no primeiro exemplo. E no segundo exemplo, eu vou ter C4, H2, 4, 6, 8. H8 também. Então, percebam que é a mesma fórmula molecular. Portanto, se diferem pela cadeia. São cadeias diferentes. E também pode acontecer isso nas cadeias, uma cadeia homogênea e outra heterogênea. Homogênea é quando eu só tenho carbonos e hidrogênios na cadeia principal, e a heterogênea é quando um elemento diferente de carbono e hidrogênio está entre os carbonos da cadeia principal. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia homogênea, porque esse NH2 ele está fora da cadeia principal, que é de 2 carbonos, e eu vou ter 2 carbonos. E quantos hidrogênios? 3 com 2, 5, mais 2, 7.
e um nitrogênio. Então, fica C2H7N. Vamos ver essa outra aqui, onde eu tenho uma cadeia heterogênea, nitrogênio no meio da cadeia principal. Eu vou ter 2 carbonos, então é C2. Hidrogênios, eu tenho 3 mais 3, 6, mais um aqui de baixo, 7, então fica H7, e um nitrogênio, N. C2H7N, a mesma fórmula molecular para os dois. Na isomeria plana, eu também posso ter uma isomeria de posição, onde vai diferir, né, ser diferente, a posição que se encontra o grupo funcional. Então, aqui eu tenho um álcool, ó. No primeiro exemplo, eu tenho ligado a um carbono da cadeia principal, um OH, a hidroxilo-OH, então aqui eu tenho uma substância álcool. E no segundo exemplo, eu também tenho um álcool. Eu tenho uma cadeia normal, né, saturada, com um OH, a hidroxilo-OH, ligada a um carbono da cadeia principal. Também é uma substância álcool. O que difere é a posição que se encontra o grupo funcional OH. Este aqui, OH, está no primeiro carbono da cadeia, e no segundo exemplo, o OH está no segundo carbono da cadeia. Então, é a outra maneira também de identificar a isomeria, por posição, tá? Das isomerias planas. Na hora de contar a fórmula molecular, eu vou ver que os dois vai ter a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, ou seja, a fórmula molecular é igual. E por último, nós vamos ter uma isomeria plana de compensação ou metameria. O que seria isso? Então, é quando eu tenho a posição de um elemento diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia principal, que a gente chama de heteroátomo. É uma cadeia heterogênea. Nesses dois exemplos, ó, eu tenho o oxigênio no meio da cadeia principal, seriam héteros os dois, mas quando eu tenho uma cadeia que ela é heterogênea, tem um elemento diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia, nós chamamos de heteroátomo. Então, pela posição desse heteroátomo, a gente também tem isômeros, ou seja, tem a mesma fórmula molecular, mas pela posição do heteroátomo, são substâncias diferentes. Então, olhem aqui. No primeiro exemplo, na primeira cadeia, o oxigênio ele está ligado ao primeiro carbono da cadeia. No segundo exemplo, o oxigênio, que é o heteroátomo, ele está ligado no segundo carbono da cadeia. Ele difere na posição desse heteroátomo, que é o oxigênio. Um está ligado a partir do primeiro carbono, o outro ligado no segundo carbono da cadeia principal. Então, aqui nós temos substâncias de isômeros, que são isômeros entre si, se difere pela posição do heteroátomo, mas se eu contar a quantidade de elementos que eu tenho na cadeia para formar a fórmula molecular, eu vou ver que são idênticos, são iguais. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. No segundo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos também, C4. No primeiro exemplo, eu tenho de hidrogênios 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10 hidrogênios. Na segunda cadeia do segundo exemplo, eu tenho 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, também tem o H10, 10 hidrogênios e um oxigênio em cada uma das cadeias, onde a fórmula fica C4, H10, O, nas duas. Então, a fórmula molecular é igual, o que difere é a posição do heteroátomo. Isso para uma isomeria plana, bom? Então, a isomeria espacial a gente vai aprender na próxima aula. E a aula de hoje é isso.